No mundo, existem vários termos e coisas que até têm semelhanças, mas todos sabem diferenciar, como, por exemplo, um leão de um tigre, um livro de um caderno, uma bola de futebol de uma bola de basquete. Porém, existem outras que também são parecidas, mas poucos sabem exatamente como diferenciá-las. É o caso dos vírus e das bactérias, por exemplo. Então hoje, você verá explicações bem interessantes sobre alguns desses termos e sairá desse vídeo sabendo as suas diferenças. Assista até o final para conhecer mais. Alguns dos termos que foram bastante falados nos últimos tempos foram surto, epidemia e pandemia. Sabemos que as três estão relacionadas a doenças, mas vamos nos aprofundar mais. Um surto acontece quando há um número maior de casos de uma doença em uma área específica. Por exemplo, se um número incomum de pessoas em um bairro ou uma cidade ficarem doentes com a gripe em uma semana, isso pode ser considerado um surto. Uma epidemia ocorre quando um surto se espalha rapidamente por uma região ou um país, afetando um número significativo de pessoas. É uma situação em que a doença se torna mais comum do que o normal em uma área específica. Por exemplo, no caso do vírus Ebola, que de 2013 a 2016 se espalhou por alguns países da África. E também a epidemia de dengue, que anda crescendo no Brasil este ano de 2024. Já uma pandemia é uma epidemia que se espalha por vários países ou continentes, afetando muitas pessoas em uma escala global. É quando a doença se torna comum em muitos lugares ao redor do mundo. Um exemplo recente é a pandemia de Covid-19, que se espalhou por todo o planeta e nos deixou em estado de alerta, assim como a da peste negra, há vários séculos atrás, que afetou toda a Europa e Ásia, vitimando milhões. Assalto, roubo e furto são três termos que são usados frequentemente por nós. Mas agora, vamos ver o que os diferencia. Furto é a ação de tomar algo de outra pessoa ou de algum lugar sem usar a força ou ameaça direta. É geralmente considerado um crime de oportunidade, onde o ladrão age sem ser detectado, como pegar um objeto sem permissão ou enganar alguém para obter algo de valor. Já roubo refere-se a um crime em que há uma ameaça ou o uso de violência física contra uma pessoa para pegar algo dela, havendo contato entre o criminoso e o cidadão, podendo envolver o uso de armas ou outras formas de intimidação, ou seja, seu foco principal é a ameaça ou uso de violência para cometer o crime. Já assalto é, na verdade, um termo que não é utilizado no Código Penal brasileiro nem no direito, mas comumente é usado como um equivalente ao roubo, ou seja, que há ameaça ou violência. Os vírus e as bactérias são ambos seres microscópicos que podem causar uma série de doenças. Mas você sabe o que diferencia um do outro? Bom, as bactérias são organismos unicelulares, que têm a estrutura celular completa e que se reproduzem a partir delas mesmas, se dividindo ao meio e formando outra, por isso que conseguem aumentar de número tão rápido. Algumas delas são benéficas ao corpo humano, como os lactobacilos, que ajudam no funcionamento do intestino, mas outras causam doenças, geralmente porque liberam toxinas prejudiciais dentro do corpo, ou então porque se multiplicam dentro de órgãos e tecidos corporais, podendo causar doenças como tuberculose, tétano, cólera e algumas outras. Já os vírus, ao contrário das anteriores, são organismos muito simples, compostos só de DNA ou RNA envolto por uma camada de proteínas, sem células, e para se reproduzirem, precisam invadir as células dos seus hospedeiros, infectando-as com seu material genético e fazendo-as produzirem mais e mais vírus iguais, até morrerem no fim do processo. E é assim que eles causam doenças, que depende de que parte do corpo são as células parasitadas. Por exemplo, um vírus que causa a gripe vai afetar células do trato respiratório, e assim por diante. A filosofia, sociologia e antropologia são três campos de estudo semelhantes, tanto que estão juntas na área das ciências humanas, mas cada uma estuda algo específico diferente. A filosofia é a investigação crítica e sistemática dos fundamentos da realidade, do conhecimento, da moralidade e da existência humana. Ela busca responder questões fundamentais sobre a natureza do universo, o propósito da vida,
a ética, a política e outros aspectos do pensamento humano. A sociologia é o estudo científico das sociedades humanas e dos padrões de interação social que surgem dentro delas. Ela investiga como as estruturas sociais, instituições, cultura e sistemas de valores influenciam o comportamento individual e coletivo. Já a antropologia é o estudo abrangente da humanidade, tanto em seu passado quanto em suas sociedades contemporâneas. Ela busca compreender a diversidade cultural, os comportamentos humanos, as crenças, os sistemas simbólicos, as estruturas familiares, as práticas religiosas e outras expressões culturais. O comunismo e o socialismo são duas ideologias políticas parecidas, ambas de esquerda, que são contra o capitalismo e visam uma igualdade social baseada na sua visão. Porém, aqui estão as suas diferenças. O socialismo defende a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção e a distribuição da riqueza. Ele busca garantir maior igualdade social e reduzir as desigualdades econômicas através da intervenção do Estado na economia. No socialismo, o objetivo é estabelecer um sistema onde os recursos e riqueza sejam distribuídos de forma mais igual entre os membros da sociedade. Já o comunismo é uma forma mais extrema de socialismo, que busca eliminar completamente a propriedade privada dos meios de produção. No comunismo ideal, os recursos são distribuídos de acordo com as necessidades de cada um, em vez da contribuição individual. Além da economia coletiva, o comunismo também visa a abolição das classes sociais, do Estado como entidade separada e a criação de uma sociedade sem hierarquias. E para finalizar, vamos entender a diferença entre os principais tipos de governantes: presidente, rei, imperador, ditador e primeiro-ministro. O presidente é geralmente o chefe de Estado, podendo ser eleito diretamente pelo povo ou por um corpo legislativo, exercendo poderes executivos significativos, como administrar o governo, conduzir a política externa e executar as leis, com um mandato geralmente de 4 anos. Um rei é o chefe de um Estado em uma monarquia, onde geralmente assume o trono por hereditariedade e fica até morrer ou abdicar. Dependendo do tipo de monarquia, um rei pode ter poderes limitados por uma constituição e um parlamento, chamada monarquia constitucional, ou pode exercer poderes políticos significativos e totais, chamada monarquia absoluta. Um imperador é um monarca de um império, que governa sobre vastos territórios, uma variedade de povos. Como os reis, os imperadores também assumem o título por hereditariedade e, historicamente, eles tinham poderes que se estendiam além das fronteiras de um único país, controlando diversas regiões e diferentes culturas. O primeiro-ministro é o chefe de governo em sistemas parlamentaristas, ou seja, onde também há um presidente ou rei, mas o seu papel é só representativo. Geralmente, o premier, como também é chamado, é o líder do partido político majoritário no parlamento, ou de uma organização de partidos, sendo responsável pela formação e administração do governo, incluindo a implementação de políticas, a gestão dos ministérios e a apresentação de propostas legislativas. Já um ditador é um governante que exerce poder político de forma autoritária e muitas vezes sem o consentimento do povo. Eles geralmente assumem o poder através de golpes de Estado, revoluções ou manipulação de sistemas políticos. Ditadores concentram poderes significativos nas mãos de uma única pessoa ou de um só partido político, governando com pouca ou nenhuma consulta popular, geralmente contendo repressões e perseguições de grupos que são contra eles, além da censura dos meios de comunicação e a propaganda para elevar a sua imagem. E assim, terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!